Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Olha só, gente, hoje às 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite, vai jogar América Mineiro e Vasco da Gama e o Bahia pode entrar na zona de rebaixamento. Então a gente vai fazer aqui uma corrente positiva para o Vasco não vencer o jogo e o Bahia continuar respirando ainda fora da zona de rebaixamento, porque não depende mais dele, pelo menos até hoje. Se o Vasco vencer, eu vou colocar na tela daqui a pouco para vocês a classificação, tudo direitinho, para poder a gente falar mais sobre isso aí. Então, se já chega, deixa o like aí, já para poder fazer aquela corrente positiva e compartilha também esse vídeo para fazer aquela corrente positiva para o nosso Bahia não entrar na zona de rebaixamento hoje. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. Vamos falar também sobre Cauli. Cauli que o Bahia está trabalhando para tentar colocar Cauli na partida contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Obviamente, não existe nenhuma certeza, porque o atleta não está participando de treinos com a bola. A gente vai falar mais sobre isso também no decorrer do vídeo, mas sim, o Bahia está tentando. Eu vou trazer mais informações durante esse vídeo. Fica comigo até o final, porque tem muita coisa. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Aquela perguntinha básica: você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favor, aqui assim, ó, que assim, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda também. Falando em Bahia, bora dar aquela passadinha lá no Bahia, como eu sempre gosto de fazer, porque eu tenho que deixar vocês a par de algumas situações. Por exemplo, nosso time da divisão de base, triunfo também no interior. Sub-17 e Sub-15 vencem em Jequié e confirmam liderança em seus grupos com uma rodada de antecipação. Então tá aí a divisão de base do Bahia, Sub-15 e Sub-17, de parabéns, venceram seus jogos, estão na liderança do grupo e tem que ser assim, com todo respeito às outras equipes, mas o Bahia tem que ter a divisão de base mais forte aqui do estado, tem que ter uma divisão de base que revele jogadores, e tá aí, venceram seus jogos, e que dessa geração aí venha bons jogadores, né? É o que a gente espera. Tá aqui algumas fotos do triunfo, e tá aqui, ó, o momento do gol, cobrança de pênalti, o Bahia venceu o time feminino do Vitória lá da Bahia, e o treino de hoje, né? Vamos olhar aqui como é que foi o treino de hoje. Deixa eu colocar do início e tirar essa... Tá aí o treino do Bahia hoje, o resumão do treino. Vamos lá, rapaziada, bora lá, hein? O time do Bahia precisa vencer. O time do Bahia, a gente sabe que o jogo é difícil contra o Flamengo. O Flamengo é super favorito, tá? Mas o Bahia também precisa somar pontos. Se o Bahia conseguir um empate, não é o resultado ideal, mas já ajuda diante da dificuldade que é a partida de jogar contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Que Rogério Ceni esteja inspirado e os jogadores também estejam inspirados essa semana e no sábado contra o Flamengo façam uma grande partida e consigam conquistar pontos, trazer pontos de lá. Tá aí, gente, para vocês o treino, né? Um clipezinho do treino de hoje do Bahia. O Bahia que treina todos esses dias às 10 horas da manhã, tá? Hoje é segunda, vai treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 10 horas da manhã, para se preparando para o jogo de sábado contra o time do Flamengo, tá certo? Bom, galera, bora falar agora sobre tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar logo aqui na tela para vocês, para quem ainda não sabe, para quem ainda não entendeu o problema é que o Bahia se meteu. Tá aqui, ó. Como vocês podem observar. Tá aqui o Bahia com 25 pontos, Goiás com 26 pontos, tá? Aqui são os pontos, aqui é o número de jogos e aqui é o número de triunfos de cada time. O Goiás tem 26 pontos, Bahia tem 24 pontos, Santos tem 24 e o Vasco tem 23. Só que aí qual é o problema aqui? O Vasco tem 23 jogos. Se o Vasco vence o América Mineiro hoje, e o América precisa vencer essa partida de qualquer forma, então essa é a minha esperança, o América precisa vencer. Se o Vasco da Gama vence o América hoje, ele vai para 26 pontos, ou seja, ele ultrapassa Santos, ultrapassa a Bahia e encosta no Goiás. Só que aí, se ele vence, ele vai para 7 triunfos. Então, o Vasco ultrapassa o Goiás, certo? E o Bahia automaticamente cai para a zona de rebaixamento. O Santos cai uma casa e o Bahia cai mais outra casa, entrando aqui na 17ª colocação. Então esse jogo de hoje é importantíssimo que o Vasco não vença, tá? Tomara que o América esteja inspirado. Os últimos jogos do Vasco, o Vasco vem de 2 triunfos. O Vasco venceu o time do Curitiba e venceu o Fluminense
um clássico lá do Rio de Janeiro. O time do América, nos últimos 2 jogos, ele perdeu para o Red Bull Bragantino, com a equipe bem forte, empatou com o Cuiabá jogando fora de casa, e o último jogo antes desse aí, ele venceu o América, o Santos, jogando dentro daí do seu estádio, que ele vai jogar hoje, contra o time do Vasco da Gama. Então a conta é essa, não tem muito o que fazer. O Bahia chegou numa situação que não depende mais dele, até essa rodada, pelo menos, não depende dele para entrar na zona. O Vasco ganhar, o Bahia entra na zona. É torcer para o Vasco não ganhar. Até o empate já ajuda. Se o América Mineiro conseguir empatar, já ajuda, porque o Vasco permanece lá na zona de rebaixamento, não é isso? Exatamente. Se o Vasco empata, o Vasco permanece lá na zona de rebaixamento, fica lá brigando com o time do Santos e a gente respira um pouco mais aliviado. Porém, só resta torcer que o América faça uma grande partida. Bora falar agora sobre retorno, possível retorno, tá? E o possível retorno é esse cara aqui, ó, Cauli. Cauli, que é o jogador o melhor jogador tecnicamente falando desse time do Bahia. Mesmo sem jogar essas partidas, ele continua liderando vários quesitos no time do Bahia e vem fazendo falta, tá? Vem fazendo falta, Cauli vem fazendo falta. E a informação que eu tive é que o Bahia trabalha nos bastidores para tentar trazer ele contra o time do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ler aqui um pouco do que tem na reportagem do GE e um pouco de informação também que eu tenho. Lá no GE ele diz o seguinte, ó: Bahia vive expectativa por retorno de Cauli, líder em participações em gols do time. Principal jogador do tricolor está em reta final de recuperação de lesão, mas não tem retorno confirmado para o jogo contra o Flamengo, por redação GE. E aí ele diz o seguinte: logo no seu primeiro dia no Bahia, o técnico Rogério Ceni deixou clara a importância do meia Cauli para o time, em recuperação de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Camisa 8 desfalcou a equipe nas últimas 3 partidas e não tem retorno confirmado para o jogo deste sábado contra o Flamengo no Maracanã, tá? Sem Cauli, as opções que o Rogério tem no momento são Cittadini e Tassiano. Só que Cittadini também se contundiu. Então quem vem jogando naquela posição ali, quebrando o galho, é Tassiano. E não vem jogando tão mal assim. Até que Tassiano, para quem está jogando fora da sua posição, ele está até fazendo bem, tá? Apesar do aproveitamento de 42% sem Cauli não ser um dos piores, os números retratam a importância do meia para a produção ofensiva do Bahia. O camisa 8, Cauli, lidera a equipe em participações diretas em gols, 6, e também é o que mais finaliza certo. Vou trazer aqui para vocês os números de Cauli. Assistência, 4. 4 assistências que Cauli tem no Bahia, é o líder do time. Gols, 2 gols ele tem, atrás de Everaldo, Tassiano, Biel e Ademir, que tem 3. Participações diretas em gols, 6. Cauli tem 6 participações diretas em gols e é líder do time. Finalizações certas, 14 e média de 0,7 por jogo. Também é o líder do time. Passes certos, 656 passes certos. Média de 28 por jogo, terceiro do time, tá? Então, assim, Cauli realmente é um jogador que faz muita falta. É um jogador que o Bahia precisa muito e sente, porque o time do Bahia é um time que ele quer ter a posse de bola, só que ele toca muita bola para um lado e para o outro. Falta aquele jogador vertical, aquele jogador mais agressivo. E esse jogador agressivo e vertical que a gente tem é Cauli. Quantas vezes a gente avisou aqui, eu falei, vocês falaram, o Bahia precisa trazer um outro meia, o Bahia precisa trazer um outro meia com as mesmas características de Cauli, o Bahia precisa trazer um outro centroavante. Não trouxeram. Hoje Cauli está contundido e não tem outro com as mesmas características. Hoje o nosso atacante é um ataque inofensivo, principalmente se tratando do centroavante, e também não tem outro substituto, porque Cauli, ou porque Everaldo e Mingote, infelizmente, não corresponde às expectativas. Mas fica aí a expectativa. A expectativa é que Cauli possa voltar contra o Flamengo, mas não é nenhuma certeza. Estão trabalhando para isso, mas não é nenhuma certeza. Vamos torcer para que ele consiga voltar e que ele volte bem. Tem que voltar bem 100%. Se não tiver 100%, não adianta voltar para prejudicar o jogador, beleza? É isso, galera. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui.